Terça-feira, capítulo 52. Yonka decide acabar com o esconderijo de Tanner e entrega tudo para a polícia. A situação desmorona de vez e o cerco começa a fechar sem dó. Só que o grande terremoto do episódio acontece entre Gulfen e Akif. Durante uma discussão violentíssima, Gulfen perde completamente o controle e agride Akif. A cena fica carregada de tensão e culpa, porque logo depois ela acredita que ele morreu. E aí começa o verdadeiro colapso. Gulfen abandona o local achando que destruiu a própria vida em poucos segundos. O peso do que aconteceu transforma a personagem numa mistura de medo, paranoia e desespero absoluto. O episódio inteiro parece um tabuleiro em que cada personagem pisa errado tentando escapar das consequências. E quanto mais todos tentam fugir, mais o destino parece fechar as portas. A terça termina com aquele silêncio perigoso de novela turca. Ninguém fala muito, mas a tragédia parece sentada no sofá, esperando o próximo capítulo começar.